TV Cidade 10, transmitindo desde Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, Brasil, uma TV sem fronteiras. Essa é uma semana especial para os espíritas, não apenas de Santana do Livramento, mas também da região, já que no próximo domingo acontece no ginásio do Irajá um seminário, palestra, né, sobre espiritismo, e a principal atração é uma palestra do espírita Orson Peter Carrara. Nós estamos com a Ana Becker, que vai nos falar um pouco sobre essa atividade, não apenas a palestra do Orson, mas também esse seminário que acontece no próximo domingo no ginásio do Irajá. Satisfação, Ana. O que você pode nos dizer sobre essa atividade do final de semana? Oi, é uma satisfação nossa, né, poder estar aqui com vocês. E a gente vai ter um seminário no domingo, das 2 às 5, com o Orson, o seminário todo é com ele. Ele vai falar sobre o que é ser espírita e o livre-arbítrio. E à noite, às 20 horas, também uma palestra com ele sobre o tema Você Sente Medo? Vença seus medos e seja mais feliz. As duas atividades são abertas ao público, a entrada é absolutamente franca, todo mundo, independente de ser espírita ou não, está convidado. O Orson vem fazendo, já esteve aqui em Livramento e ele vem fazendo um roteiro pela região, né? As cidades que ele visita são Caçapava, São Borja, Itaqui, Uruguaiana e Quaraí, e aqui em Livramento para encerrar no dia 7, todo dia. Orson é um escritor, é um espírita, mas é uma pessoa de grande conceito, né, dentro da religião. O que você poderia nos dizer sobre um breve histórico dele? O Orson é espírita há longos anos, né? Ele trabalha muito com a divulgação da doutrina espírita, faz muitas palestras, tanto no Brasil quanto no exterior. Ele é de São Paulo e ele tem diversos livros publicados, né? Nós temos aqui 2 dos livros dele, um bastante conhecido que é esse Tensão Emocional. Tensão Emocional é um livro que ele fez baseado numa mensagem do Emmanuel para o Chico Xavier com esse título, e trata bem das nossas tensões diárias, né? As nossas preocupações da vida. É um livro muito bom. E aqui nós temos esse outro que é A Alma do Espiritismo, que ele, Orson, particularmente, diz que é o livro que ele mais aprecia. Esse livro ele fala basicamente sobre caridade, né? Os 2 são livros ótimos, ele tem vários outros, são 13 ao total, os livros que ele tem publicados. Tem livros sobre reencarnação, sobre espíritos, sobre os médiuns, sobre o porquê adoecemos, né? São vários, então, são 13 livros aí publicados, numa, vamos dizer assim, vontade de divulgar mesmo a doutrina espírita com o objetivo de esclarecer e consolar as pessoas, né? E nessa palestra da noite, no Irajá, no domingo, ele vai falar sobre medos. É um tema bastante instigante, né, Ana? Porque na verdade quem é que não tem medo, né? Quem é que não teve medo já na vida? Quem não tem as suas apreensões? E ele traz a proposta de nos sugerir vencer os nossos medos para sermos mais felizes. Porque como a doutrina espírita nos enxerga, né, como espíritos que nós somos, espíritos imortais. Essa visão reencarnacionista também que a gente tem, faz com que a gente perceba que a gente não é esse corpo, né, essa casca física, só isso. Nós somos muito mais, nós já existíamos antes de estarmos aqui encarnados e vamos continuar existindo. Então todas as experiências que a gente vai viver aqui na Terra, todas as dificuldades, todas as dores, todas as angústias, elas têm um propósito de fazer com que a gente se torne criaturas melhores, que a gente evolua, que a gente cresça. E aí, quando a gente se depara com as dificuldades, vem, né, o medo, ou até mesmo quando a gente, mesmo sem se deparar, né, o medo de passar por determinadas situações, o medo da velhice, né, o medo do abandono, o medo do futuro, né, e a gente percebe que o medo, ele está basicamente, essa emoção, ela está basicamente sediada na falta de fé, né, a falta de fé no futuro, falta de confiança em Deus,
falta de confiança na gente mesmo, que são coisas que a doutrina espírita ajuda a desenvolver. Porque quando a gente se depara com uma emoção qualquer na vida da gente, seja o medo, seja a mágoa, seja a raiva, né? Seja a inveja, a irritação, qualquer emoção que a gente se depara, a gente tem que parar e olhar para essa emoção, olhar para esse sentimento que despertou dentro da gente e perguntar: por que eu estou sentindo isso? Porque normalmente quando a gente tem medo, a gente diz: não, eu tenho medo de alguma coisa. Quando a gente tem raiva, eu tenho raiva do fulano, né? Não, o certo na verdade é: eu tenho medo, é uma sensação que eu trago, é um sentimento, uma emoção que vem comigo e que me acompanha na minha trajetória de espírito imortal. O que o medo está querendo me ensinar? Né? O que eu preciso aprender, né, para conseguir superar essa dificuldade? E daí todas as outras, né? A raiva, eu tenho raiva do fulano, não. Eu tenho raiva, isso tem dentro de mim. Se não fosse fulano, não fosse ciclano, seria outra situação. Então, o que é essa emoção que surge na minha vida, agora encarnada, mas percebendo-me como espírito, o que essa emoção quer dizer para minha alma? O que eu preciso enfrentar, superar e vencer? Porque enquanto eu não vencer o meu medo, por exemplo, que é o caso da palestra dele, eu vou passar sempre por situações em que eu vou ser confrontada com o medo. Porque eu preciso aprender alguma coisa ali, né? Então, essa certeza da imortalidade da alma que a doutrina espírita nos traz, essa confiança irrestrita em Deus como Pai de amor e bondade, assim, com o infinito total das perfeições, né? Com a justiça absolutamente perfeita, quando a gente consegue ter essa compreensão e a gente consegue adquirir essa confiança. Não que a gente vá vencer totalmente, mas a gente consegue enfrentar com mais serenidade as situações da vida. Me chamou a atenção que a palestra, o título da palestra começa com uma pergunta, né? Você tem medo? Quer dizer, muitas dessas respostas podem ser encontradas na explanação do Orson. Com certeza, né? E se você sente medo, vá lá, né? E mesmo que não sinta, né? Na verdade, acho que dizer que não sente é muito difícil, né? Porque a gente, em algum momento da vida, a gente se depara com esse sentimento, né? Do medo em algumas situações. Então, vale a pena a gente investir um tempinho do nosso domingo para refletir sobre essas coisas e sobre coisas boas, né? Maneiras da gente ser mais feliz. Exato, e o Orson, pelo que a gente vê, né, ele é uma pessoa muito requisitada, né, para palestras, quer dizer, é uma oportunidade única, quer dizer, a cada 2 anos, a última vez que ele veio aqui faz 2 anos atrás, quer dizer, 3 anos praticamente, então é uma oportunidade rara aí de encontrar alguém especialista, né, no espiritismo e esses temas que nos instigam, né. E à tarde o seminário também vai ser muito interessante, porque apesar de ser o que é ser espírita, né, tratando do livre-arbítrio, independente da pessoa ser ou não ser espírita, porque ser espírita é ser cristão, né? No espiritismo, o espírita é cristão. Então vai trabalhar justamente como ser uma pessoa do bem, né? Uma pessoa voltada para os ensinamentos do Evangelho, para os ensinamentos do Cristo. Lá no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma frase muito interessante que diz que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega em domar suas más inclinações. Aí a gente percebe duas coisas bem interessantes, né? Se reconhece um espírita, né, pela sua transformação moral. Quer dizer, aquela criatura que está mudando, que está em vias de mudança, que está tentando fazer progresso, ou o progresso já está começando a se realizar. Está deixando de ser tão difícil, né, porque nós todos somos difíceis, mas está tentando deixar de lado essas coisas, né. E também ele coloca ali pelos esforços que emprega em domar suas más inclinações. A pessoa que está se esforçando, que ainda traz dificuldades, que ainda traz más inclinações, que ainda sofre com todas as imperfeições que a gente vê aqui na Terra, mas é aquela criatura que está ali na busca por superar-se,
que está tentando fazer a reforma íntima, mudar, sabe, para melhor. E quem não quer ser melhor, né? Porque a gente vive dizendo que quer um mundo melhor. Só que para a gente ter um mundo melhor, a gente tem que lembrar que a gente precisa ser melhor para o mundo melhorar. Essa transformação precisa começar dentro da gente. Exatamente. E é tão simples constatar que a transformação tem que ser individual, mas é tão difícil conseguir colocar em prática porque exige um emprego verdadeiro da vontade, né? Que é o que a gente tem fraco, né? A gente tem dificuldade em empregar a nossa vontade para as coisas boas, né? Da alma. Se for para coisa boa, assim, tipo ficar em casa quietinho, sentadinho na frente da TV, né? Ou se for para ir passear, a gente tá aí, né? Tamo aí, tô pronta. Mas agora, olhar para dentro de mim, ver o que tá lá dentro que precisa mudar, começar a deixar de culpar os outros pelas minhas atitudes, pelas minhas dificuldades, pelas minhas limitações, começar a assumir as responsabilidades pelos meus atos, pelas minhas escolhas, entendendo que a gente está sujeito à lei de causa e efeito, né? Que a gente não pode colher uva se a gente plantou tomate. E quando a gente começa a querer fazer isso, a gente se depara com as nossas dificuldades, porque a gente não quer, a gente quer o fácil que vem de fora, né? Que tudo fique bem. A pessoa diz, eu quero paz, né? Eu quero paz na minha casa, eu quero que me deixem em paz. Mas aí eu vou lá, chuto porta, grito com o filho, grito com o marido, grito com todo mundo, né? Brigo, a primeira coisa que paz que eu quero ter? Não é a paz que eu estou plantando, eu não consigo fazer. Então, e aí eu culpo, não, mas é porque o meu marido me incomodou, o meu filho fez não sei o que, não sou eu, nunca sou eu. Então, a gente precisa começar a ter a coragem de se olhar, né? Que isso exige coragem. Que quando a gente tem, às vezes, uma ilusão muito forte em relação à nossa própria personalidade, né? Muitas vezes a gente se julga ou melhor do que a gente é, né? Ou a gente não quer enxergar as coisas por N situações, né? Então, é o momento da gente olhar para o que a gente é de verdade com carinho, como Jesus olha, né, pro doente, pro enfermo, pro ignorante, e perceber que os nossos enganos são resultado da nossa ignorância e abraçar as nossas imperfeições, sabe? Ter um carinho com a gente mesmo. Poxa, a gente tem o direito de errar, a gente tem o direito de ainda agir mal, mas a gente tem o dever de querer mudar e começar a transformação. Porque enquanto a gente estiver agindo errado, a gente vai estar sofrendo. Mais cedo ou mais tarde vem a dor. Isso é inevitável. A pessoa não pode imaginar que ela vai passar a vida inteira plantando espinho e no final vai só colher flor. Não vai. Não tem como. O espiritismo, a nível de Livramento, a nível de região, a gente vê um crescimento muito grande. Esse movimento, como é que está? Olha, a gente vê uma procura muito grande das pessoas, né, por conhecer um pouco mais sobre a doutrina espírita. Então o espiritismo vem em crescimento, vem em ascensão, né? E é mais um meio que a espiritualidade nos proporciona para a gente crescer, né? Se for bem sentido e bem vivido, ele consegue proporcionar uma oportunidade de crescimento, consegue dar serenidade para a pessoa enfrentar as suas dificuldades. Evidentemente que, já como o próprio seminário, né, do Orson, que é ser espírita, evidentemente que a gente não vai encontrar espíritas perfeitos, não vai, né? Os espíritas são criaturas humanas falíveis, são criaturas que estão tentando buscar o melhor. Então, a gente está aí na busca, né, esperando que mais pessoas decidam-se por buscar ser melhores, mesmo que não estejam dentro da doutrina espírita. Porque o objetivo da doutrina espírita não é fazer seguidores enlouquecidamente, né? O objetivo da doutrina espírita é proporcionar aos homens, né, a oportunidade de progredir, proporcionar
consolo e esclarecimento para as pessoas. Mas a gente pode conseguir isso na denominação religiosa que a gente estiver, desde que a gente siga o exemplo do Cristo, né? Que é o exemplo maior. Se a gente conseguir isso, não importa se a gente é espírita, se é católico, se é muçulmano, se é protestante ou o que seja. O importante é nós estarmos no caminho do bem, no caminho do amor, e em contato com a nossa verdadeira essência, que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Não é verdade? Então, se nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, nós somos o que há de melhor. A gente precisa extrair lá de dentro o que há de melhor, né? E a gente tem várias possibilidades para isso. O Espiritismo é uma delas. Perfeito. Então reforço o convite para aquela pessoa que está procurando saber um pouco mais sobre Espiritismo, aquela que já conhece e quer adquirir mais conhecimento, para esse seminário do final de semana, próximo domingo, no ginásio do Irajá. Então, né, vou reforçando aí o convite, seminário das 14 às 17 horas, aberto para todo mundo que quiser. É só chegar lá, não tem inscrição, vai lá no Irajá, o que é ser espírita e o livre-arbítrio, das 2 da tarde às 5 da tarde. E de noite, às 20 horas, às 8 da noite, então a palestra Você Sente Medo? Vença seus medos e seja mais feliz. Tudo no domingo, no dia 7, com o Orson Peter Carrara. Entrada mais do que franca, né? E todo mundo está super aguardado. Obrigado, Ana. Feito o convite, então, pela Ana Becker, que deu essa entrevista para nós aqui na TV Cidade 10. Próximo domingo, você tem um compromisso aí, um convite, aliás, um convite especial para participar do seminário e, posteriormente, a palestra do Orson Peter Carrara. TV Cidade 10, uma TV sem fronteiras, valorizando o que é nosso.